Arquétipo do arcano: o carro e a letra Zain. O carro igual à compreensão e a produção da harmonia e da soberania pelas vias da exteriorização das ideias. Saturno atuando através de Gêmeos sobre o Sol. Binah, o construtor do universo, atuando através de Gêmeos sobre Taiferet, o centro produtor de consciência, vontade executiva a nível prático, harmonia, Vo, do mundo de Atzilut, atuando através de Gêmeos sobre o Vo, do mundo de Bria, ar do fogo, atuando através de Gêmeos sobre o ar da água. O 17º caminho é denominado a inteligência dispositiva ou ordenadora, que dá fé aos justos. Este caminho dispõe aos piedosos a fidelidade e por esta os faz aptos a receber o Espírito Santo. Por isto é denominado também o fundamento da perfeição no estado das coisas superiores. Em Binah ocorre a manifestação da tríade Pai, Filho e Espírito Santo, e no 17º caminho a manifestação é projetada sobre a consciência Taiferet, pelas vias de Gêmeos. Como em Binah se encontra o princípio da manifestação, podemos concluir que é a porta de origem da fé, a divina mãe da fé. O arcano 7 é representado por uma flecha que dispara para todos os lados, o que implica que esta fé desce em todas as direções e para todos os fins e, neste caminho, é projetado diretamente para a consciência Taiferet, de modo que esta energia não se perca por insondáveis cantos e venha a se tornar um norte que não gere karma. A inteligência de Binah se projeta sobre a vontade humana representada por Taiferet, a vontade divina está representada por Keter, embora cumpre ao filho fazer a vontade do pai, de modo que as vontades de Keter e Taiferet são unas e a impregna de sujeição, fidelidade à lei. Deste modo a vontade humana, não confundir com os desejos, recebe pelas vias do Espírito Santo o conhecimento inconsciente de como orar. A luz negra de Binah fornece uma espiritualidade negativa, luz obscurecida, interiorizada em forma de fé, pelas vias da lei. O texto trata ainda dos justos, que vêm a ser aqueles que realizam a vontade de seu real ser, do Pai interno, aquele que representa nossa verdadeira identidade na ausência do ego animal e de todos os defeitos psicológicos. Então a fé segue um canal com vistas à consciência. Por este caminho direcionado, eleito com vistas à consciência, a fé é dada aos justos que refletem a divindade, os desígnios cósmicos em si pelo Espírito Santo, Binah, e, em consequência, desce até nós, desde os céus da consciência cósmica, a figura do anjo guardião, uma das muitas partes que compõem nosso ser e tem por missão nos auxiliar em nossa evolução. Não se refere apenas em uma fé na divindade, mas a tudo que esteja vocacionado em nossa existência e que nos auxilie a vencer os obstáculos. Cumpre esclarecer que o anjo da guarda possui sua sede na consciência, detém poderes terríveis, mágicos, e pode nos orientar no dia a dia. Basta fazer uma súplica e vocalizar o mantra OM por 3 ou 7 vezes, lembrando sempre que para cada atitude nos céus deve haver uma contrapartida na terra, ou seja, a Deus orando e com o ferro malhando. Por estar a fé diretamente ligada ao Espírito Santo, sempre se recomenda antes dos trabalhos pedir o auxílio à Divina Mãe ligada a Binah. Aliás, sugere-se pedir autorização ao Pai e auxílios da Divina Mãe e do Anjo Guardião. Esclarecendo mais, existem anjos guardiões em toda parte, há o individual, o de uma região, de uma mata, de uma cidade, de um país, de um planeta, sistema solar, galáxia, etc. Conta a história que antes de invadir uma cidade, César fazia rituais aos guardiões para que não perturbassem sua vitória. Isto pode ser bastante esclarecedor o porquê de certos empreendimentos não darem certo em alguns lugares. O trabalho humano aqui consiste em ser fiel às leis que nos venha do alto, caso não possua ainda meios intelectuais para compreendê-las, eis que a compreensão virá posteriormente e, enquanto não venha, as normas divinas nos farão aptos à revelação. Observamos aqui que Taiferet é o segundo da coluna do meio, portanto, o Ri, de Keter, de modo que a vontade primeira é depositada materialmente em Taiferet Sol, iniciando aí a sua manifestação como produtor de vida.
No sendeiro 12 de Keder, Binah, é produzido por este a cristalização do desígnio divino, a vontade primeira, ao passo que no caminho 17 a vontade positiva kederiana, o desígnio de realização, é projetada e engendrada em sua forma feminina, Ri, Taiferet, como meio de realizar ou vontade negativa. Assim toda virtude tem seu polo positivo, macho, e negativo, fêmea. É da união dos dois que se realiza a obra, lembrando que é no 3 que a criação se manifesta. Então o meio corresponde à vontade negativa e o desígnio de realização à vontade positiva. Neste sentido importa compreender a necessidade da junção das duas vontades, o desígnio e o meio para a consecução da obra a fim de dispormos dos meios materiais e psíquicos para cristalizarmos a obra que nossa vontade superior nos inspire. Dessarte, temos que ajustar o que queremos a esta vontade suprema, seguir o que está no mais profundo de nosso interior, nossa vocação, sem se preocupar com ganhos externos para que os meios, pelas vias de afinidade vibratória, se adequem à vontade. Letra Zayin. Zayin é a 7ª letra. Força é uma letra simples. Na tabela das letras hebraicas o Zayin 7 se situa abaixo de Dalet 4, que representava os frutos de Aleph, portanto, Zayin representa a exteriorização dos frutos de Aleph. A letra força Zayin expressa hieroglificamente uma flecha que atira para todos os lados. Tal é a sua abundância energética, mas denota também a ideia de arma como instrumento utilizado para conquistar e vencer. Imagem do arcano. Um trono móvel, um dossel, sustentado por 4 colunas e coberto por um manto estrelado na cor celeste arrastado por 2 esfinges, sendo uma branca e a outra negra, que simbolizam a dualidade das forças astrais. As esfinges, princípios ativo e passivo, olham ou avançam cada uma para um lado oposto à outra. Sobre o carro avança um rei poderoso coroado com um círculo. Em algumas cartas há 3 pentagramas de ouro na coroa. Há uma semelhança entre esta carta e as de número 01 e 22, eis que as 4 colunas na primeira carta, esta simbolizada pelos 4 elementos com os instrumentos da arte, e a segunda simboliza os 4 elementos com os 4 animais. O triunfal comandante ocupa o centro dos 4 elementos, simbolizando sua vitória sobre as forças elementares. Vitória está confirmada pela pedra cúbica trabalhada que forma a carruagem e é indicada pelos pentagramas da coroa. Leva sobre seus ombros o Urim e o Tumim, Jaquim e Boaz, Apolo e Diana, as 2 colunas do Templo da Sabedoria, mediados pela coluna central onde se esconde o grande arcano Daf, figurado por 2 crescentes que se referem ao peitoral usado pelo sumo sacerdote sacrificado. Podemos observar ainda o cetro terminado por um quadrado, um globo e um triângulo que demonstram as forças espirituais sobre a matéria. Na frente do carro pode ser constatada a esfera alada ou voadora, que representa Ra, mais o Cristo cósmico, as asas Osíris, nossa mônada, o Logos com seus 3 aspectos Pai, Filho e Espírito Santo. A mônada, embora seja onisciente, precisa se autorrealizar para ter poderes sobre o fogo, a água, o ar e a terra. Para poder atuar neste mundo precisa que os 7 corpos tenham sido fabricados. No tarô egípcio o íntimo Shezed aparece triunfante, com a espada flamejante, na mão direita pilar direito da árvore da vida, criação, misericórdia, e o báculo na esquerda, pilar esquerdo da árvore da vida, destruição, justiça, posicionado no centro do carro. É puxado pelas forças masculinas e femininas esfinges. A pedra cúbica está trabalhada. Importa que é preciso saber utilizar o báculo e a espada para se obter a vitória. A espada flamejante representa a vitória sobre os 7 pecados capitais e a aquisição das 7 virtudes, simbolizadas pelos antigos como os 7 planetas em seu aspecto positivo ou negativo. Zayin está relacionado diretamente com a 7ª Sefira Netiza Vênus, de onde provém a capacidade formativa ou configuradora de uma realidade qualquer, enquanto se busca a suntuosidade, o luxo, o prazer refinado, a beleza em todas as conquistas, de modo a não desprezar nenhuma das possibilidades.
Lembremos que Zain hieroglificamente representa uma flecha atirada em todas as direções, eis que o desejo não é uma força seletiva, mas que se expande para todos os cantos indiscriminadamente. De outro lado, a natureza de Gêmeos, Ardoar em Yeshod, é exteriorizada tanto de Binah quanto de Taiferet, portanto, há uma grande fruição destas energias. No 7 temos a semente de um novo ciclo, pois Netiza é o primeiro do mundo de Yetzirah, de modo que o fogo do ar expressa uma vontade ou desejo com vistas à beleza, converte-se em expressão artística e é simultaneamente uma multiplicadora de experiências que não vê limites ou barreiras. Netiza corresponde à terceira sefira da coluna da direita, portanto recebe as influências restritivas de Binah, mas como é uma exteriorizadora de Roshima que fornece o carburante para as realizações, e este não reconhece limites, de modo que tanto a vontade proveniente do ser, quanto os desejos proveniente do ego podem se impor. Não podendo Binah impor seus limites no momento, os porá no futuro, de modo que Zain poderá ser uma abundante portadora de karma e por isto é chamada cabalisticamente de as águas amargas. O 7 representa a união do 3 com o 4, do espírito com a matéria, é o poder mágico em toda a sua força, o íntimo servido por todas as forças elementais da natureza e está presente de todas as formas. A lei do Heptaparaparshinok ou lei dos 7 planetas, 7 serpentes da alquimia ou 7 graus do poder do fogo, o íntimo vitorioso dispõe de 7 corpos, físico, vital ou etérico, mental, astral, causal ou da vontade, búdico e atímico. 7 pecados capitais e virtudes associados aos 7 planetas. O orgulho solar converte-se em fé e humildade, avareza saturnina pelo altruísmo, luxúria venusiana pela caridade, cólera marciana pelo amor, preguiça mercuriana pela prudência e diligência, gula jupiteriana pela temperança e a inveja lunar pela justiça e alegria pelo bem alheio. 7 são os regentes dos planetas: Gabriel Lua, Rafael Mercúrio, Uriel Vênus, Miguel Sol, Samael Marte, Zacariel Júpiter e Orifiel Saturno. Os planetas representam ainda: o Sol, o anjo de luz; a Lua, o anjo das aspirações e dos sonhos; Marte, o anjo exterminador; Vênus, o anjo dos amores; Mercúrio, o anjo civilizador; Júpiter, o anjo do poder; Saturno, o anjo das solidões. A palavra alquímica Vitriol é composta por 7 letras e é um acróstico derivado da frase: Visitam interior e terras rectificatur invernias occultum lapidum. Visita o interior da nossa terra, que rectificando encontrarás a pedra oculta. Retificar a terra refere-se ao Sahaya Maituna. O Sol, Falo, é o pai da pedra, fogo. A Lua, útero, é a mãe, água. O vento, vapores seminais, ar, levou o filho no seu seio e a terra alimentou-o. O I, A, U, bem como o mantra I, N, R, I, deve-se cantar durante as experiências no Laboratorium Oratorium por 7 vezes. Axioma transcendente: quando a ciência entrar no teu coração e a sabedoria tornar doce a tua alma, pede e te será dado. Palavras-chave que definem o arquétipo: triunfo, satisfação, autorrealização, união, intelecto, intuição, muitos afetos, muitas ideias, perda de controle, desengano, triunfo, êxito legítimo, vitória, avanço merecido, talento, aptidões postas em prática, muitas atividades físicas, propostas, direções, ações, boa saúde, movimentação financeira, giro.